Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Graça, coordenadora adjunta da ápice da União Espírita Mineira, e estamos aqui para mais um estudo mensal que é feito pela área da ápice, União Espírita Mineira e CRESUL. E o tema da noite é a ápice, a prática da acessibilidade e a inclusão social na diversidade humana. E o expositor da noite é o Carlos Gomes, que é presidente do 23º CRE, e gentilmente aceitou o nosso convite de vir fazer essa apresentação para nós. Agradeço muito pela sua boa vontade. Mas antes de eu passar a palavra para você, eu vou pedir o Dardier para fazer a prece inicial para nós. Senhor Deus Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos, cada um no seu local, mas agraciado pela presença dos amigos espirituais que estão sempre participando dos nossos trabalhos da ápice, Senhor. Agradecemos este momento e as intuições ao Carlos para que tenhamos hoje mais um dia de aprendizado, mais um momento onde possamos angariar recursos para o nosso bom trabalho nesse setor que tanto necessita de mais instrução e mais trabalho, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Dardier. Carlos, a palavra é sua e que Jesus te abençoe nesse momento. Muito obrigado, Graça. Boa noite a todos, a todas. Agradeço pelo convite de estarmos aqui para podermos realizar nossa reflexão sobre esse trabalho tão bonito que é desenvolvido nas casas espíritas, que é justamente acolher, pensar no outro e estar para o outro. Então, preparei algum material aqui em slides. Vou fazer uma breve apresentação, depois eu abro para a gente discutir, concordar, discordar e chegarmos a algumas conclusões para o nosso trabalho prático. Ok, então vamos falar sobre a ápice, a área de promoção social espírita, mas na prática da acessibilidade, sobre inclusão social na diversidade humana. Começando pelas palavras diversidade. Quando nós olhamos um jardim e nos encantamos com o que podemos observar, estamos vendo essa diversidade de flores, diferentes cores, tamanhos e formas. Nos embevecemos com o que podemos assistir e louvamos a Deus por essa visão quando estamos em um jardim como esse, com flores tão diversificadas. Mas existe também um outro jardim que precisamos aprender a olhar e agradecer a Deus por toda essa diversidade, que assim como as flores, temos aqui pessoas de tamanhos diferentes, cores diferentes, etnias diferentes, que formamos todos juntos o jardim de Deus, também criados por Ele, para que a diversidade num mosaico nos apresente a beleza da natureza. E o homem, infelizmente, culturalmente, tem o hábito de querer padronizar as coisas, padronizar comportamentos, formas, e o homem em geral. Então, começa aí a nossa reflexão sobre o que é e como conviver com a diversidade. E eu trouxe aqui uma passagem de Jean-Yves Leloup, um teólogo, filósofo francês, que nos diz o seguinte: a flor de lótus é um tipo de lírio d'água, cujas raízes estão fundamentadas em meio à lama e ao lodo de lagoas e lagos. O lótus vai subindo à superfície para florescer com notável beleza. Todos nós achamos bonito uma flor de lótus. O simbolismo está especialmente nesta capacidade de enfrentar a escuridão e florescer tão limpa, tão bonita e tão especial para tantas pessoas. Existem duas formas de se observar uma flor de lótus. Uma é olhá-la e dizer que é apenas lama, resultado de uma interação de vida que existe dentro dessa lama. Ou, ao contrário, deslumbrar-se diante do fato de que daquela lama possa surgir uma maravilha como uma flor de lótus.
E ele nos faz refletir no seguinte: também existem duas maneiras de se olhar um ser humano. Ele pode ser visto como um ser que apenas encaminha-se para a morte, ou podemos ver esse ser humano, mesmo traumatizado, fragilizado e ferido, como sendo o espaço de onde emerge a consciência. E aqui eu grifei esse finalzinho porque é bastante interessante quando nós nos lembramos do processo evolutivo que começa desde o átomo e vai ao arcanjo, e é no homem onde emerge a consciência. Então, olha o que ele nos diz, mesmo não sendo espírita, embora teólogo. O homem como sendo o espaço de onde emerge a consciência, quando começamos a termos consciência de nós mesmos e do que nos circunda. Então, olha a importância desse homem em relação aos vegetais, aos animais e aos minerais. E também fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 963, quando os Espíritos nos dizem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Destaco aqui a palavra valor. Que valor estamos atribuindo às criaturas de Deus, que somos todos nós, minerais, vegetais, animais e seres humanos. Valor a nós mesmos e valor àqueles com os quais convivemos nessa existência. Veja que o próprio Livro dos Espíritos nos faz realizar essa reflexão. O que seria acessibilidade? Então, eu fui lá no site dos significados para ver como eles estão conceituando esta palavra. Acessibilidade é a qualidade do que é acessível, ou seja, é aquilo que é atingível, que tem acesso fácil. É um substantivo feminino que está relacionado àquilo que tem facilidade de aproximação no trato e na aquisição. Destaco aqui nesse conceito facilidade de aproximação. Então é preciso facilitar a aproximação de todos nós à nossa caminhada. Então eu faço o primeiro questionamento. Estamos nos aproximando daquele que julgamos ser diferente de nós? Qual é a diferença que nos afasta dele ou dela? É uma diferença religiosa? É uma diferença sexual? É uma diferença social? É uma diferença étnica? É uma diferença profissional, política, física? Qual é a barreira? O que nos faz diferentes, embora todos humanos? E o que é a deficiência? De novo, conceitos. Perda de quantidade ou qualidade, falta, carência. Destaco a palavra carência. E na medicina, insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão. Nós vimos aí na pandemia sempre falar sobre insuficiência respiratória, que é um termo da medicina. Nós, que nos dizemos normais, porque estamos em determinada qualificação ou padrão, devemos ser pontes para que aquele no qual falta alguma coisa atinja o seu objetivo, permitindo a ele ou a ela que tenha acesso àquilo que nós estamos, entre aspas, facilmente tendo acesso. Se tem alguém que tem dificuldade em ter esse acesso, que façamos a nossa parte, porque também somos carentes. E Jesus é essa ponte entre nós e Deus, ou entre nós encarnados e a espiritualidade. E nós temos aí toda uma doutrina espírita com os instrumentos para preenchermos as nossas carências ou o nosso vazio, que é uma deficiência espiritual. Porque se não temos deficiência material física nos nossos 5 sentidos, temos todos nós uma deficiência de Deus, de falta de Deus ou de espiritualidade em nós e que deve ser preenchida. E ao auxiliarmos aquele carente de algum tipo de recurso, aí sim estaremos preenchendo essa nossa própria carência, que é dando que recebemos o que buscamos. E quando falamos em acessibilidade, em que sentido é essa sensibilidade em cada caso e em cada casa
que frequentamos. Aí nós já temos, graças a Deus, algumas políticas públicas que nos embasam o comportamento e o funcionamento da sociedade. Então, nós temos aí uma lei de 10.098 que exige a acessibilidade para as pessoas com deficiência em todos os estabelecimentos. Aí vamos pensar na nossa casa espírita. Sejam eles espaços públicos, empresas privadas, ambientes físicos ou digitais. As pessoas hoje no mundo digital precisam ter acesso a esse ambiente também. Estamos facilitando, oportunizando esse acesso às pessoas, tanto com limitações físicas, quanto o próprio idoso, que precisa aprender a trabalhar com esses instrumentos. Então, o maior objetivo dessa lei é garantir uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população, para que ela tenha autonomia, segurança e seja livre de obstáculos para ter o seu acesso adquirido. E nessa lei, lançada em 2000, foi a primeira voltada para a acessibilidade. Olha como ela foi feita tão tardiamente, com certeza com pressão, com requerimento, com união das pessoas necessitadas, que muitas vezes se tornam invisíveis pela sociedade. Só porque não se tem o problema em casa, parece que ninguém tem. Então, ela é conhecida como a lei da acessibilidade e já começou a quebrar barreiras. Ainda tem muito a ser conquistado, mas já é um início na questão urbana, arquitetônica, nos transportes e na comunicação. Ela estabelece diretrizes e normas para que edificações, transporte, comunicação e outros elementos sejam projetados e adaptados de forma a permitir o acesso e a utilização por todas as pessoas, assegurando assim a autonomia das pessoas com deficiência e oportunidade para todas. De um tempo para cá que começamos a nos preocupar com rampas para dar acesso a prédios, principalmente prédios públicos, embora muitos dos antigos ainda não se adaptaram. A questão aí do ônibus com elevador, embora seja uma conquista, e nós temos já vários ônibus mais novos, em que o cadeirante pode entrar com a sua cadeira de rodas usando esse elevador, mas na prática, quando o ônibus para, eu já presenciei isso, as pessoas ficam impacientes dentro do ônibus, porque elas querem chegar no seu tempo no trabalho e acham desperdício de tempo abrir a porta, descer um elevador, amarrar, demora um pouco, para que ele tenha acesso ao ônibus com a sua cadeira de rodas, que ele também precisa sair de casa e resolver seu problema com autonomia, sem depender que o outro faça por ele. E as próprias pessoas torcem o nariz, ficam olhando assim, como se o outro não tivesse esse direito. Veja que não basta a lei, é preciso educar a população sem que ela precise passar por isso para aprender. E muitos cadeirantes, em algumas entrevistas, dizem que quando estão no ponto, tem ônibus que não para, motorista não para, porque sabe que vai precisar fazer toda essa manobra com o cadeirante e ele simplesmente não quer. Veja, as crianças cadeirantes também querem brincar de balanço. Na foto aí, vocês já viram algum parque que tenha balanço para cadeirante? Ou aqui, aparelhos de musculação para cadeirantes? Então, pensa-se numa população dita normal, como se não existisse o cadeirante. Ele só não existe porque ele não sai às ruas. Ele não sai às ruas porque não tem ambiente propício para ele. Os cegos, olha, ele pode andar sozinho na rua, desde que ele tenha aquele condutor que o auxilie. Eu mesmo dei aula na faculdade, na cidade aí do Dardier, onde eu tinha um aluno cego e de vez em quando ele chegava com a testa machucada. E aí ele dizia o seguinte, que eles têm um mapa da rua na cabeça, onde tem árvore, onde tem poste, e aí a pessoa adapta aquele base para o lixo, um suporte para lixo, não põe muito embaixo para o cachorro não rasgar o saco de lixo, aí põe numa altura que o cego não sabe, não vê. E não avisam para ele. Então, ele bate a testa e está sempre se machucando porque é um elemento novo que ainda não está no mapa que ele desenhou na sua mente. E do lado direito, nós vemos aí essa lei que exige um rebaixamento de calçadas, mas aquela coisa para inglês ver e para apenas obedecer uma lei, mas veja a situação desse rebaixamento aí. A moça não tem condição de descer. Ela vai descer e cair ali no lixo.
E vários que a gente vê mesmo feito, eles não se preocupam em fazer de uma maneira que o cadeirante não caia da cadeira, porque às vezes ele está sozinho. Então tem que ser mesmo uma rampa para facilitar o acesso e não apenas para cumprir leis. E alguns casos também que tem um rebaixamento de um lado da rua e não tem do outro. Então ele vai descer e não vai subir, vai ficar no meio da rua. Então, aquela administração que não pensa mesmo nos seus concidadãos. E tem o decreto 5296 de 2004. Os decretos são para reforçar as leis, para ver que se elas entram em ação, sempre priorizando projetos arquitetônicos dos próprios ambientes públicos, urbanísticos, acesso à comunicação e informação, isso é o que entra depois, e a partir daí a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, elaborou um manual para que quem for construir possa acessar e ali tem todo como se deve construir, o que deve ser instalado, o que pode ser adaptado nessa edificação, seguindo um parâmetro para facilitar esse acesso, com o objetivo de eliminar barreiras. Então, sempre o foco são as pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, têm direitos de se expressar, de participar da sociedade como pessoa normal. Ela tem uma limitação, mas ela não é anormal, ela não está à parte da criação, nem deve ficar à parte da sociedade. Então, ao eliminar barreiras, nós estamos acolhendo, permitindo esse acesso, e permitindo a ela ter informação até mesmo dos seus direitos. E nessa lei de 2015, o que tem de inovação? Auxílio e inclusão para pessoas com deficiência moderada ou grave que ingressaram no mercado de trabalho, e aí é uma forma de benefícios para a empresa que vai contratar pessoas com deficiência. Aqui na nossa cidade nós vemos em supermercados e lojas pessoas que já estão fazendo isso. Acessibilidade para pessoas com deficiência em 10% da frota de táxi, quando existia mais táxi, agora para o Uber fazer isso também, que aconteça na prática, local para que o cadeirante possa andar de carro. Oferta de profissionais de apoio escolar em instituições privadas sem custo para as famílias. Eu, quando dava aula na faculdade aqui na cidade, né, em pedagogia, tinha um aluno surdo que tinha um intérprete. Então, mas nem toda escola segue essa lei. E o Senado tem analisado matérias legislativas que asseguram o exercício pleno da cidadania por pessoas com deficiência, que somam, no penúltimo censo, mais de 46 milhões de brasileiros que têm deficiência e precisam estar aí entre todos os demais. Por que não estão? E nesse projeto de lei de 2019, obriga o poder público a oferecer programa de identificação, tratamento e acompanhamento dos alunos da educação básica diagnosticados com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. Esse ainda não está na prática. Ela foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, e está em discussão tornar obrigatório a oferta do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, em todas as etapas e modalidades de educação básica. Agora vai ser analisada pela Comissão de Educação, e isso numa burocracia ainda demora um pouco, mas já é algo que se está pensando e logo estará na prática. Exigir legendagem descritiva em obras audiovisuais, nos cinemas, em vídeos por encomenda, stream. Isso aí já está em discussão e análise, porque eu só tenho um programa espírita que eu acompanho, até já participei lá em Rio das Ostras, que eles começam fazendo a audiodescrição. Todas as outras lives não se preocupam com isso. Apresentar como eu sou, como é que está aqui a formatação das pessoas, para quem estiver ouvindo porque é cego, poder ter uma ideia, colocar esse mapa, construir isso na cabeça dele, que é uma forma dele ver. Então não há essa preocupação ainda, e falando aqui de todas essas lives espíritas em especial. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que determina a disponibilização de cardápio em braille em bares, restaurantes e lanchonetes, com mais de 90 lugares, mas ainda está em análise também. Uma proposta constitucional pode permitir que Libras se torne língua oficial do país, olha que avanço.
quando isso realmente chegar na prática, mas ainda está em análise. Quando o pessoal lá parar de ficar brigando por coisa pequena, é capaz de votar. Então, ao serem cumpridas todas essas normas legais, aí sim será possível uma sociedade com equidade, respeito e oportunidades para todos, sem exceção. Nós estamos vendo aí exceções de discriminação, de exclusão de pessoas humanas que nós sabemos por que ela vem deficiente, mas nem por isso não vamos auxiliá-las, porque isso está diretamente ligado com inclusão e preconceito, que ainda é muito grande na nossa vida. Tá? Essa discriminação provoca sofrimento em quem a sofre, faz a pessoa se sentir julgada, culpada. Então, nós culpamos a vítima por ser daquela maneira. E o espírito ainda fala, ele veio assim porque fez tal coisa. Como é que ele sabe? Aquele é Down porque deu um tiro na cabeça. Como é que ele sabe? Então, o espírito tem hora que é cruel, ele julga o outro sem saber, sentencia, se precisar, executa. Ele não vai sair de casa porque ele não tem condição, porque em outra vida ele fez mal para o outro. Então, quem fala sobre isso é a psicoterapeuta Kari Scavassini, que trouxe para o Brasil, no seu mestrado, a pós-venção do suicídio. Tem a prevenção, que é evitar que aconteça, mas depois que aconteceu, tem a pós-venção, que é cuidar da família. Ela até tem um site chamado Vitaleri, que ela presta auxílio às pessoas, às famílias, e orienta como tratar uma pessoa com ideação suicida e como ajudar a família. Ela é mestre em saúde pública, especialista em prevenção ao suicídio. Então, quando nós falamos incluir, nós estamos falando do quê? Dizer, eu me importo, mesmo que os outros não se importem. Facilitar o acesso de quem estava do lado de fora de um processo, tanto escolar, quanto de trabalho, quanto convívio social, quanto de um centro espírita. Às vezes a gente não tem pessoas com deficiência dentro de um centro espírita, mas nós estamos preparando o cenário para ela chegar. Nas nossas casas tem rampa, tem banheiro adaptado, porque na casa que eu frequento nós colocamos uma rampa, aí uma colega cadeirante foi, aí quando eu perguntei para ela, e aí, ficou satisfeita com a rampa? Eu falei, mas a hora que eu fui ao banheiro eu tive que usar o banheiro masculino, porque a minha cadeira não passou no feminino. Esqueceu da porta do banheiro. Então, são detalhezinhos que só quem está na condição é que vai nos auxiliar. Banheiro tem que ter porta mais larga, lá tem que ter corrimão e onde segurar, vaso adaptado. É toda uma modificação para que o outro se sinta bem e possa voltar. Ele também quer ouvir sobre o espiritismo, ele também quer ir lá tomar um passo, ele também quer trabalhar numa casa espírita. Mas nós temos que possibilitar isso. Por isso, a acessibilidade precisa ser mais falada num centro espírita. Aceitar as pessoas como elas são, isso é um trabalho de cada um. A gente fala em reforma íntima pensando em si mesmo, mas a reforma íntima é como olhamos para o outro, porque nós também temos as nossas dificuldades, carências e faltas e queremos ser aceitos a si mesmo. Agir e não esperar que as coisas mudem por si só. Deus vai dar um jeito, alguém, o presidente da casa vai dar um jeito, a FEB vai dar um jeito, alguém, não vem de cima. Todos nós temos que olhar o humano e fazer algo por ele. Não é só dar cesta básica, o problema do outro não é só fome. Ou então, você tem fome de quê? Buscar saídas criativas para situações de exclusão, mesmo que pareçam não ter saída. Então, diretamente com o centro espírita, como é que nós estamos permitindo essa acessibilidade com pessoas que têm poucos recursos financeiros e nós chamamos de pobres? A discriminação no olhar. Na casa que eu frequento, aos sábados, iam as pessoas que ao final do mês recebiam a cesta básica, que eram chamadas de assistidas, e os trabalhadores da casa mal sabiam o nome, não conversavam, não olhavam, eram os assistidos. Eram coisas que iam ganhar a cesta básica. Não via como um trabalhador da casa, não via como alguém que queira conhecer o espiritismo. Eles não precisam estudar, eles não precisam de espiritismo, só de comida. Então eu via cenas lá onde tinham duas pessoas conversando e mais uma pessoa desse grupo que ia receber a cesta básica. Chegava alguém, cumprimentava as duas pessoas e a terceira falava, oi. Quando olhava, as pessoas não sabiam o nome das outras que iam todo sábado. Então não eram irmãos.
Isso é uma acessibilidade, tem que permitir o acesso a esse grupo social ao espiritismo. Senão o espiritismo fica um grupo de elite, como tem sido. Só quem estuda, só quem tem carro, só quem consegue discutir assuntos lá dentro é que fica. Os outros são os outros, só para a cesta básica. Idosos, ano que vem o Brasil vai ser o 6º país com maior quantidade de idosos e o país não está tendo um olhar, nem se preparando para isso. E as nossas casas espíritas, que a maioria é idosa, estamos nos preparando para o idoso. Outro dia, um senhor de 81 anos que frequenta a nossa casa falou que ele já não está ouvindo bem, e uma outra senhora concordou com ele e pediu que as palestras fossem feitas com microfone. Então, em respeito a esses que param de ouvir de uma certa idade, como todos os outros, que haja microfone. Estava conversando há pouco com a Graça que os centros espíritas não têm intérprete de Libras. Isso os evangélicos já saíram na frente há muito tempo. Nem nas lives nós não temos intérprete de Libras. Por quê? Porque não começamos ainda a dar cursos de formação para as pessoas aprenderem Libras e começar a auxiliar? Porque a gente não pensa no diferente. Só isso. Então, enquanto você não tem um filho, não tem alguém na família, você não pensa no diferente que precisa estar incluído na sociedade. Então, essa pessoa com limitação física não tem na casa e nunca vai ter. A gente não está preparado para ela. A pessoa com limitação visual, auditiva, estão colocando ela mais na frente, estão prestando atenção, falando, olhando para ela, para que ela possa, aquelas que conseguem ter leitura labial. Pessoa com pele negra, já observaram como tem poucos negros no movimento espírita? A gente vai pensar em Raul Teixeira, Joselma, Marival, Conquinca, acabou. Não tem muitos negros fazendo palestra ou trabalhando e a gente não liga, porque a gente não é da cor. Olha como é que as coisas estão do nosso lado, a gente não percebe que a gente não dá essa acessibilidade ao diferente, não inclui o diferente e não está nem aí. Não parece uma hipocrisia a gente falar tão bonito lá na frente e na prática a gente está tão atrasado? As pessoas com orientação sexual de uma minoria, grupo aí LGBTQIAPN+, a gente deixa eles chegarem na casa, fica todo mundo olhando de lado. Outro dia teve um congresso aqui numa cidade próxima, 2 meninas estavam lá abraçadas, de mãos dadas, e o espírito olhando torto, julgando, então elas vão sair do congresso e não vão conhecer o espiritismo porque o próprio espírito não aceita. Isso não é também não permitir o acesso a uma orientação até mesmo de vida e sexual? Então nós colocamos mesmo barreiras para o diferente, nós espíritas que eu estou falando. Pessoas com limitação de fala, você teria paciência de ouvir palestra de uma pessoa gaga? Ou ficaria querendo complementar ou não iria mais? Naquela palestra eu não vou, porque aquela pessoa me dá nervoso, que ela é gaga. E tem, eu já vi uma live de um rapaz que é gago, tem hora que ele gagueja, e treinar nossa paciência. As pessoas com excesso de peso, que querem ir num centro também, a gente prepara uma cadeira melhor, um espaço melhor para ela, ou fica olhando torto? E a questão da adicção, os viciados, os adictos que querem um auxílio, uma ajuda, um atendimento fraterno. Como está o nosso olhar? Ou então uma que tem uma outra orientação religiosa, mas ela quer ir ao centro conhecer, mas ela é da Umbanda. Eu falei, nossa, o que um bandista veio fazer aqui no centro? Ele que vai para lá, aqui é diferente. Ele foi conhecer, ele não quer virar espírita. Ele é um católico, evangélico, às vezes quer, e às vezes até na nossa fala, a gente não é respeitoso com a religião dele. Então eu concluo dizendo que todos nós, sem exceção, queremos chegar a algum lugar. Só que para chegarmos precisamos de ajuda. Até hoje, quantas pessoas nos auxiliaram a chegarmos onde nós estamos? E ao chegar, vamos aprender com os espíritos superiores, olhar para trás e dar a mão para aquele que ainda não conseguiu chegar, para que ele chegue conosco, porque ele merece, nós todos merecemos e precisamos chegar no lugar melhor. Só que ele veio com uma dificuldade maior para chegar, e nós que temos dificuldade menor, é nossa obrigação, não é favor, auxiliá-lo, assim, em tudo que pudermos. Para isso estamos aqui. E aí os livros onde eu retirei os slides. Agora vamos para a nossa discussão. Muito bem colocado, viu, Carlos? Realmente é muito importante que a nossa tomada de consciência com relação à acessibilidade, à aceitação do outro como ele é.
como já existem as leis no papel, mas elas ainda dependem de serem colocadas em prática. Um exemplo, um surdo, eu digo pela experiência própria que eu tenho aqui com filho surdo total. O surdo passa mal, precisa ir no hospital. Se ele não tem alguém para acompanhá-lo, para dizer o que ele está sentindo, muitas vezes, se ele vai sozinho para um hospital, olha a dificuldade dele de ser compreendido, o médico não sabe Libras. Já houve casos entre os surdos da pessoa chegar no hospital, não ser compreendida e darem para ele o remédio errado. Então, assim, é muito sério isso. E não tem no hospital uma pessoa que entenda Libras. Não tem os hospitais. E não se preocuparem com isso. Já houve caso, assim, sério. E eles passam muito aperto nesse sentido, porque não é todo mundo que tem um acompanhante para estar indo com ele no hospital ou no órgão público onde ele precisa resolver alguma questão. Então, é muito sério. Mas, à medida que cada um de nós vai tomando consciência, vai se tornando mais sensível, a tendência é a evolução nesse sentido ir acontecendo. Essas leis começarem a serem colocadas em prática. Comece pelos espíritas, pelo menos. Isso mesmo. Eu vou passar a palavra para Jeane Rodrigues. Eu fico pensando quantas demandas que a gente já tem na Casa Espírita. O Noemi também está aí, nós somos coordenadoras da área de atendimento espiritual do 23º CRE, de Santa Rita, de Sapucaí, e são muitas demandas. E algumas mudanças simples a gente pode começar já, algumas são mais demoradas, uma reforma, um banheiro especial, mas algumas coisas com um olhar mais carinhoso, mais atento, a gente já pode fazer. Deixar as primeiras cadeiras durante a palestra para as pessoas mais idosas, os centros que podem abrir horários para o pessoal da terceira idade, horário de manhã no centro ou à tarde. Então, às vezes, tem alguns movimentos que a gente já pode fazer. E a área de atendimento espiritual, como a ápice, a gente trabalha com o encarnado. Então, a gente já ir, aos pouquinhos, a gente abrindo a nossa mente aí para essas questões da acessibilidade. Mas muito boa exposição. Grata, Carlos Nunes. Obrigado. Pode falar, Roseli. Olha, eu estou vendo o despreparo que a gente tem com o autista, mas sem nenhum julgamento. Antes, quando eu não tinha conhecimento nenhum, depois que eu vim esse neto, com uma outra de TDAH, com outros adotados, tem 3, né? Cada um com algumas que vão ter algumas habilidades boas, se Deus quiser. Mas na Casa Espírita, eles foram muito amorosos, trabalharam, cuidaram, buscaram mestrantes, arrumaram uma sala de meu neto para todos, só para ele não. É a criança que chegar lá com transtorno. Então eu estou muito com essa abertura que a Casa Espírita está indo me esclarecer para auxiliar pessoas. Ok, obrigado, viu, Roseli? Agora eu vou passar para a Leila. Ô, Carlos, achei muito interessante como você abordou todos esses temas e que, principalmente, eu tenho percebido em relação à condição daquela população homossexual. É tão dolorido de ver essas pessoas procurando, muitas vezes, um local. Tive um exemplo há pouco tempo com o meu vizinho, ele dizendo que ele é do interior, a família é católica, mas ele estava aqui em Belo Horizonte, ele precisava de ter uma religião. O que o Espiritismo falava a respeito da homossexualidade? Que opção que ele teria? Eu falei, meu filho, você não tem opção. Isso aí é uma condição que você nasceu. Então, já é uma condição do seu espírito. Então, são situações que eu acho que nós que participamos do movimento, que a gente procure também, assim,
um pouco mais, vou falar assim, eu preciso de procurar um pouco mais de conhecimento justamente para estender a mão numa hora dessas. Peguei alguns vídeos do Divaldo, que tem no YouTube, e de outros palestrantes, e isso aí acalmou um pouco. E ele perguntou se eu podia levá-lo a alguma casa. Eu falei, levar? Não, eu posso te indicar alguma casa e com certeza você vai ser bem recebido. Então, existe o autismo, tem a necessidade da Libras, aquele que é cego, principalmente o surdo-mudo, que muitas vezes chega em algum local, não consegue nem comprar as coisas devido à falta de atendimento e à falta de conhecimento. Muitas vezes o próprio comércio também não está preparado. Mas se eles não estão preparados, disse o bem você, que nós estejamos então preparados para receber esse pessoal, que não é fácil, não é fácil. E vão ser nossas reuniões mesmo aqui, que vai nos dar força para a gente não se deter frente a essas dificuldades e vamos refugiar na segurança do nosso amigo Celeste aí, para poder orientar, ajudar, porque não é todo mundo que tem uma família quanto a da Graça, como a situação do filho dela, que está totalmente inserido na sociedade, e que nós possamos realmente continuar. Você não sabe quanto que eu sou grato e achei muito interessante o seu estudo. Muito obrigada. Eu que agradeço, e realmente é uma população que está crescendo, e toda religião fala que é aberração e vão queimar no inferno. Com o nosso olhar, nós respaldamos isso. Então, se a gente não tem um olhar de acolhimento, a gente vai fazer como toda religião. Sim. E ninguém sabe a origem, o que é, e nós temos na literatura espírita explicações para a gente fundamentar e falar sem preconceito. Mas para isso tem que tirar o preconceito, que ainda é muito maior do que a população. Acabar com essa palavra opção. Sim, nem é doença, é um modo de ser. Temos que chegar, como o TDAH, como o autismo é um modo de ser e não é doença, essa população LGBTQIA+, é um modo de ser e precisamos respeitar e acolher. Isso mesmo, eu acho que nós precisamos mesmo ter um pouquinho mais de delicadeza. A gente não vê no movimento espírita palestras a respeito, nem em relação à questão da sexualidade. Parece que o espírita é assexuado. Não pode tocar, é tabu no movimento espírita falar de sexo, falar de todas essas situações. Estranho, né? É, exatamente. Muito estranho. Mas muito obrigado. Livro para isso já tem. Nossa, a literatura espírita, nesse sentido, eu acho que está na frente em relação a outras religiões, a outras situações. Mas, sinceramente, passei livro para ele, no YouTube, que foi possível, porque acho que ele estava precisando. E é isso. Obrigada. Obrigada, Leila. José Dardier. Parabenizar o Carlos aí, porque além da bela apresentação desse tema que é muito complicado, ele ainda deixou um tempão para a gente falar, que é muito gostoso a gente poder falar. Eu, pessoalmente, sabe que eu gosto de falar. Eu vou falar muito hoje não, mas muito obrigado por esse cuidado de deixar a gente se expressar. Isso é muito bom, inclusive, que seja exemplo, porque em alguns casos a gente fica muito podado de falar. Obrigado. Quando o Carlos tocou aí, inclusive falou no assunto aí de que está crescendo muito a população LGBT, eles estão realmente agora, graças a Deus, achando uma forma, o ambiente está mais propício a que eles apareçam. Espaço, né? Isso. Então o que acontece é que já estão sendo mais acolhidos. E estão notando isso em relação ao cada vez mais acolhidos. Então, muitas vezes ele não é que está exatamente só nascendo mais homossexuais e dessa classe. É porque eles estão tendo coragem de dizer a situação que eles se encontram e sabendo que tem um lugar dentro da população, estão vendo outros exemplos, buscando aceitação. E a gente tem que pensar que as pessoas, assim, que a gente coloca como diferentes, elas naturalmente se sentem mais discriminadas e, em alguns casos, só da gente olhar, elas já se sentem. E a gente não pode também achar que isso está errado, não, porque a gente olha diferente. Eu olho diferente. Eu ainda olho diferente. E eu sempre que eu olho diferente, eu noto que eu olho diferente. Então, a gente tem que começar a achar natural isso aí,
Porque enquanto a gente não fizer isso natural, a gente vai contribuir um pouquinho mais para essa ressalva deles, essa, às vezes, angústia, como são tratados. Então, como o Carlos colocou, as pessoas que são, às vezes, obesas, a gente tem que tomar um cuidado extremo. Uma vez lá no centro, lá no Lema, uma pessoa sentou num banquinho, e ela nem era tão gordinha, não. Sentou no banquinho e quebrou a perninha. Do banquinho, a pessoa caiu no chão. Aí, gente, olha a situação que a gente fica. Numa outra palestra, lá no outro evento, a pessoa foi sentar no banquinho, eu corri para o lado, mas eu fiquei, de certa forma, sem graça, porque eu corri para o lado, porque era bem maior, bem grande a pessoa assim, e eu corri para o lado e falei, olha, senta ali, por favor. Então a gente tem que achar um jeito de não ser indelicado, de aquela pessoa falar, ó, tá me chamando de gorda, porque a pessoa ela já escuta tanta coisa errada, tanta coisa assim, que às vezes a gente tem que sim que achar uma melhor maneira de conseguir falar algo para que a pessoa não se sinta ofendida. E nesse dia eu não tive opção, não. Eu tive que sair correndo mesmo e falar para sentar em outra cadeira. Graças a Deus que levou na boa, até fez uma brincadeirinha. Tô um pouquinho acima do peso. Mas são situações que a gente tem que ir convivendo e aprendendo, porque a própria pessoa também vai aprendendo e vai convivendo de uma melhor maneira, enxergando de uma melhor maneira. Mas tem muito ainda que a gente andar, digo por mim, e para resolver toda essa situação de a gente não ficar diferenciando uns dos outros. É isso aí. Obrigado. Por isso que a gente tem que começar a discutir a questão para ir para a prática. Saber o que está fazendo e por quê. E para quem? E muitas vezes, Davi, eu acho que é em casa. Um dia desse eu ouvi de um menino, você foi passear esse final de semana? Eu fui num casamento. Mas é assim, fui num casamento, falou o nome dos noivos, falou assim, eu levei aliança, mas ele é menino, mas ele casou com outro menino também. E o meu pai falou que não tem problema, que eu posso ir no casamento e eles são amigos do meu pai, eu vou chamar eles de tio, né, Leila? Eu falei, claro. Ele falou assim, achei mais bonitinho, foi assim, ele é menino e tá casando com outro menino. E eu que entreguei o anel. Ele falou aliança, não, eu que entreguei o anel. Mas eu achei tão bonitinho, deve ter uns 5 anos. Ou seja, é na família que começa. É isso que você falou, Davi, é na família mesmo. Obrigado. Adelmo, pode falar. Eu achei importante aquela parte onde que ele falou daquela moça psicoterapeuta, para dar sustento pós-suicídio, porque depois que a pessoa suicide, ninguém estão ali tentando levar um amparo para aquela família. Um conselho, uma coisa que possa estar amparando, isso que é muito importante. E aí a gente tem que estar frisando, estudando mais sobre isso. Ok, Adelmo, muito obrigada, viu? É a pós-venção ao suicídio, que é tratar da família. Aqui em Pouso Alegre tem um centro que tem um grupo de luto, que porque a família fica se sentindo culpada pelo acontecido, inclusive eles falam de algumas palavras que a gente não deve mencionar. Perguntar para a pessoa, você não viu, você não percebeu, isso aí aumenta a culpa da família. E às vezes a gente fala isso. Numa de querer ajudar, está atrapalhando. Então, as pessoas que estudam, como ela, que faz um mestrado para auxiliar as famílias, nos ensinam até mesmo como acolher a pessoa de luto após um suicídio de um familiar. Certo. E não recomendar ficar lendo Memória de um Suicida, que pode piorar. Com certeza, a pessoa já não tem. Vamos supor, se ele for uma casa espírita 2, 3 vezes, aí manda ele ler o Memória de Suicídio, aí piora mais a questão do que está passando. O primeiro dia que eu subi à União Espírita Mineira, 26 de outubro de 1975, eu peguei o livro Memórias de um Suicida para ler e adorei. Porque minha irmã tinha suicidado em 14 de julho de 1975. Para mim não teve problema nenhum. Cada caso é um caso. Eu que pedi. Eles não me indicaram, não. É porque eu ia na livraria comprar, eu não era espírita. A minha amiga falou assim, Betinha, eu estudava no Colégio Champagnat, você tem que ler Memórias de um Suicida. Eu ia na livraria, tem não. Aí eu fui na União Espírita Mineira, minha prima me levou lá, eu falei assim, tem Memórias de um Suicida? Tem. Me empresta, vende. Aí eu li, gostei e voltei. Esse livro, a segunda parte é boa, mas na primeira, no Vale do Suicida, muitas vezes a família fica só ali. E ela fica imaginando, né? Muita gente vem me perguntar, fulano que morreu foi para o Vale do Suicida? Então, ficou essa coisa do Vale dos Suicidas, como ficou o umbral do nosso lar. Teve uma família que o filho foi atropelado e entregaram o nosso lar para a mãe ler.
ou filme para assistir, fez efeito contrário, que ela ficou achando que o filho estava no umbral. Ela não saiu daquela cena. E tem gente que vê Memória do Suicida e não sai do Vale do Suicida para ver que eles são resgatados, que tem uma educação do outro lado. Nem lê o livro inteiro, nesse sentido que eu estou falando. Então, eu me lembrei, quando eu entrei na casa que eu trabalho agora, tinha uma moça trans. Mas eu vi saber depois que havia entrado como um rapaz e talvez tenha ficado à vontade na casa, tenha sentido acolhido e assumiu essa condição de trans. E as pessoas a tratavam, os trabalhadores, como tratavam qualquer outra pessoa que adentrava a casa espírita. Então é sempre a gente olhar através do corpo físico, ver o outro como nós mesmos, tem defeitos, tem qualidades e está em busca da evolução espiritual. Então a gente acostumar o nosso olhar e oferecer a eles, ou qualquer pessoa que entre a casa espírita, todas as atividades que a casa espírita tem. Isso mesmo. Muito obrigada. Roseli. Olha, eu quero dizer para vocês que eu fico muito com a tarefa lá do penitenciária e vejo que eu trabalho em penitenciária de mulheres. As meninas, a maioria, que frequentam a nossa reunião, são trans, são homossexualistas, tem toda essa área aí. E elas têm uma pouca confiança com a gente, não vão para as outras religiões, porque sem preconceito, sente segurança dentro do espiritismo. Eu tenho percebido isso lá no Presídio de Mulher, como na casa espírita e em outras espíritas. E tem essa confiança com a gente, de contar, de falar, de consultar. Então, eu acho que nós estamos já alcançando esse pessoal ali, entendeu? Elas têm liberdade de contar a história dela. Eu levo palantes que são assim, elas adoram, pegam pessoas assim, identificam com elas. Então, é muito bom. Eu queria comentar a respeito do autismo, que eu não completei. Eu notei que os adultos ficaram com medo do meu neto, que é autista, e protegendo o filho, porque o meu neto é um menino grandão, muito forte. Ele tem 5 anos, mas ele é grandão, muito forte. Quando ele passa com um furacão. Menino, mas o medo que as crianças e os pais, eles ficaram assim, assustados. Isso me assustou. Me assustou. Eu passei para casa, mas estava preparando um meio de levar conhecimento do autismo. Está nascendo muito autista. O sofrimento da criatura com autismo em casa, ele não é fácil explicar para o meu neto, eu não tenho toda a assistência, tem tudo que precisa, mas na hora de alcançar, tem uma educação espiritual, ela é muito complicada, não é perfeita, mas essa luta com as pessoas em volta é difícil, sabe? Porque eles apresentam um rosto normal, igual o Down. E quando você entra no lugar, teve um senhor que falou comigo assim, esse menino morreu, existe chinelo ainda. Eu já escutei um tipo de coisas assim. Então, nós estamos pedindo a gente tomar, tanto no campo espiritual, da caridade, quanto, assim, acerca do, vou falar transtorno, talvez, que ele fala que eles estão querendo. Então, é isso aí que eu queria colocar, viu, gente? Estou adorando o trabalho, viu, Carlos? Depois eu preciso está sendo grata por tudo. Obrigado, viu, Roseli? Ana Lúcia. Ótimo estudo, como sempre, muito redondo. O estudo foi muito completo, muito redondo, muito bom. Mas eu fiquei pensando como que a gente é lento, né, na evolução. Até pouco tempo atrás, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ficavam escondidas. Eu acho que é um dos motivos também que a gente fala hoje em dia tem muito autista. Tem, realmente, porque o diagnóstico hoje em dia é mais fácil, também porque ninguém esconde mais. Antigamente ficava escondido. Mas eu fico pensando assim, já que as pessoas conseguem se assumir mais, quem é gay consegue, porque tem mais liberdade. Por outro lado, quem tem preconceito também, hoje em dia, está se sentindo mais à vontade também. Hoje mesmo eu estava vendo um negócio no Instagram, uma moça falando que é natural a gente ver um negro e achar que é um bandido, como se fosse certo, ela falando. Ela não falou com essas palavras, mas ela quis dizer isso. Não sei por que as pessoas se espantam. É claro que a gente vai achar quando a gente vê um negro que é bandido.
Assim, então, quer dizer, as pessoas estão se sentindo mais livres para demonstrar o preconceito delas também, o ódio. Então, assim, a gente acaba vendo coisas horrorosas também, ao mesmo tempo que todo mundo, as pessoas estão se sentindo à vontade de se mostrar suas condições, as pessoas que são preconceituosas, que são maldosas também. Mas eu vejo uma evolução muito grande até. Eu vejo como, porque a gente fala mundo de regeneração, tem gente que pensa que é uma coisa mágica, que a gente vai acordar e o mundo vai estar mudado. Muito, até mesmo espíritas a gente vê falando. Mas a regeneração é isso, né, aos pouquinhos. Hoje em dia a gente já fala, já tem políticas públicas, não funciona, infelizmente ainda não funciona, que está na lei. Aquele auxílio que você falou de inclusão, tem também um aspecto das empresas, mas tem um aspecto que hoje em dia quem tem benefício por uma deficiência, ele pode trabalhar, ele vai continuar recebendo benefício, um valor menor, mas ele vai continuar, porque geralmente a pessoa não podia trabalhar, se ela começasse a trabalhar em qualquer coisa que fosse, ela perdia o benefício. Hoje em dia é analisado isso, ela não perde. Então, assim, a gente está engatinhando ainda, mas daqui em Itajubá, mesmo, a gente tem muita dificuldade, porque quando a pessoa tem uma condição financeira boa, a criança consegue se desenvolver muito bem. Mas quando é uma família carente, infelizmente, porque um teste para dar um laudo custa praticamente R$2.000. Então, a nossa luta aqui é de esclarecer muitos pais que pensam ainda que o autismo é uma doença. Então, é o primeiro alívio, eu acho, que a gente traz para os pais. Isso eu estou falando das pessoas mais que não têm acesso a tanta informação, que acham, que chegam desesperados porque acham que o filho tem uma doença, tem muito preconceito, tem muita criança que tem medo, as escolas não estão preparadas. Então, todo dia eu recebo alguma reclamação de alguma mãe que a escola não está preparada, não apoia. Então, eles vão muito atrás da assistência espírita, lá do NEFA, né, que é a casa que eu frequento, que eu com minha irmã, que a gente está lá na centro, vem muito atrás desse alívio de achar um caminho. Então, assim, muitas vezes o centro paga uma consulta, paga um psicólogo, porque a família não consegue acesso pelo SUS, não consegue outro meio de atender aquela criança. Então, tem criado, no meu trabalho, estão criando grupos de apoio a esses pais. Lá no centro também a gente tenta esclarecer, tenta acolher essas crianças que vão lá, que são autistas, da melhor forma possível, que tem bastante que vão. Mas é uma caminhada assim, a passos lentos, eu acho, porque o desespero das mães é muito grande, principalmente das mães, porque geralmente o pai, quando tem uma criança autista, não aceita. Quando tem um filho gay, não aceita. É mais as mulheres mesmo ainda, né? Mas é uma caminhada. Mas foi muito bom tratar desse assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Dardier. A Ana falando realmente aí, né, sobre cada vez mais tomam coragem de se mostrar. E tem um caso complicado que a gente às vezes fala assim, não, eu já aceito, eu acho que a gente não tem que ficar olhando assim, coisa e tal. E um dia eu conversando com uma pessoa, ela falando mais ou menos assim, eu falei, tá, e se o seu filho fosse? Eu falei, ai, Deus me livre. Saiu tão espontâneo dela, e depois que ela percebeu que ela falou, Deus me livre, né, falando que estava normal. Então, a gente tem realmente que falar, mas pensar isso na gente, tem que pensar com a gente, não é só falar meio que da boca para fora, lá eu aceito, não, a gente tem que aceitar e se aceitar isso. Um casal aqui mesmo em Santa Rita, muito amigo meu, o filho chegou pro casal um dia lá, também dentro dessa abertura que está tendo, tomou coragem e falou que era homossexual. O pai ficou meio assim, logo aceitou, mas a mãe ficou transtornada, gente, uns 3 meses. Então, é uma coisa assim que pega de súbito. Então, ninguém pode dizer que é fácil. Mas muito mais difícil é para o menino que ficou passando aquilo tudo lá e teve aquela coragem naquele momento, aquela situação que ele conseguiu. Porque imagina o sofrimento que ele estava passando, sei lá, desde quantos anos. Então, a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro para a gente poder avaliar realmente ou sentir uma parcelinha desse problema mais real na gente mesmo, desse problema que a gente vive. Ok, Dardier, muito obrigada. Ana Emília. Boa noite para vocês, Carlos, tudo bem? Graça, Ana Lúcia, Dardier e todo mundo mais. Então, foi muito bom ouvir o Carlos hoje. São coisas que a gente até tem conhecimento, mas falta atitude depois. Então, eu e Zé Maria estávamos ouvindo aqui a fala do Carlos, e aí ele falou assim, temos de fazer isso e isso no centro. Eu ia fazer uma pequena reforma lá, uma coisinha toda, de um vitrô, de uma parede. Eu já estou pensando, vai ter gasto, vou mandar conta para você, viu?
Já estou pensando já na abertura de banheiro e de porta, porque nós tivemos só 2 cadeirantes até hoje no centro. E como também eram cadeirantes, acho que um pouquinho poderosas, as cadeiras viravam de tudo quanto é jeito, foi uma facilidade para entrar. Mas eu vi que a cadeira que era legal, boa demais. Mas mesmo assim, nós temos casa de 1918, depois foi construída em 26, uma determinada parte de entrada, então nós temos ela estreita, uma coisa antiga. Então nós temos de fazer uma reforma aí. É isso aí, Dadi, eu vou mandar mesmo para o Carlos. Então, nós temos essa situação aí, então nós vamos ter de pensar nisso sim. Era algo que, assim, há um tempo atrás nós pensamos, mas tinha outras coisas para fazer, e vamos fazendo e vamos deixando para trás. Depois a gente esquece. Aí é bom ouvir uma coisa dessa, que a gente volta a lembrar disso aí. Temos de fazer umas mudanças mesmo. Então, foi bom te ouvir, obrigado, tá? E sobre o caso aí que o pessoal está comentando aí, nós temos uma pessoa que vai na nossa casa, de uns 60 e poucos anos, e ele vai só para tomar passe. E a gente conversa, toma passe e tudo mais. Ele nunca quis estudar, já foi convidado várias vezes, mas no passe que ele vai toda segunda, tudo que ele deve fazer durante a semana, a segunda resolve para ele. Já explicamos, já falamos alguma coisa, é amigo da gente também, mas não quis saber ainda de outras coisas da casa. Quem sabe no futuro. Mas nós temos um pré-adolescente, que ontem até foi tomar passe com a mãe, o padrasto, já veio todo com roupa diferente, unhas pintadas, alguma coisa diferente no cabelo. Já pensei, isso aí, já ficamos preparados já para isso aí, para ver o que vai vir aí. Eu já sei que o padrasto já tem um conhecimento, que já se abriu com o padrasto, mas não sei a mãe. Mas estão os 3 com a gente lá, assim, somente nos passe, online algumas vezes, a mãe e o padrasto, mas a gente já fica em alerta. Mas aí me aconteceu um caso agora, no mês final de maio, que um ex-aluno da nossa escola, eu sou cheia de ex-aluno, viu, gente? Cada minha idade, nós temos ex-aluno dos contelados. Então, um ex-aluno, que hoje é amigo, diretor da escola estadual da cidade, muito católico, e ele se casou. E aí foi me chamar para poder falar alguma coisa no casamento dele. E eu fiquei assim receiosa, porque eu não queria que ele comparasse, que eu fosse chamada para o espiritismo, que nós não temos cerimônias nenhuma. Aí eu falei, mas o que eu posso falar para você? Aí ele falou assim, eu não tenho mais mãe, então fala com mãezona. Aí calhou, deu certo. Então, foi o primeiro casal de rapazes que casaram aqui em Baipendi, no civil, primeiro caso aqui na cidade. Acredito que na região nossa toda aqui, nunca vi falar São Lourenço, Caxambu, nem ele ouviu falar. E casaram no civil e teve essa festinha num lugar muito bonito, tudo muito organizado, porque ele é super organizado, e fomos lá falar. E aí me chamaram, a segunda fala foi a minha, mais nenhuma, e um primo, foi muito rápido, que cedeu o espaço, eu, e acabou. E aí eu comentei, me coloquei como ex-professora, como colega também, uma época que tornou professor, e hoje amigos. E fiz a minha fala como mãezona, que eu falaria para meus filhos na hora do casamento. E então, deu certo, mas eu fiquei assim bem receosa do convite, mesmo dele achar, é espiritismo, eu sei que ele é católico, que ele canta muito bem, e ele faz parte do coro da Semana Santa, que ele comanda esse coro da Semana Santa nas Cruzes de Baipendi. Mas deu certo. E até por sinal hoje, viu, Ana Lúcia, nós conversamos bem essa semana, ele foi feito um podcast com ele aqui na cidade esses dias, não deu para assistir, eu assisti ontem, eu ouvi. E ele saiu muito bem também, explicou a situação dele, ele nunca foi um menino assim de se mostrar demais, sempre mais recatado, mais quietinho, tranquilo, sem se mostrar demais como outros fazem. E ele comentou nessa live dele, fizeram uma pergunta para ele, por que quando tem aluno na escola, família, que precisa de algum alimento, de algum socorrer de alguma forma material, saúde, tudo mais, o que eles fazem? Aí ele falou que reúne os professores, faz uma vaquinha e manda para a família. Aí hoje eu já liguei para ele, falei, olha, nós temos na Casa Espírita um alimento que a gente pode ceder para vocês, então eu já encontrei um outro espaço, que é esse colégio estadual. O municipal, nós já estamos dentro dele.
e já dá para a gente trabalhar mais juntos e ter uma rede e tudo mais. Está indo muito bem a área social aqui na cidade. E agora eu entrei na escola estadual, através dele, para a gente ver esses alunos, que da escola municipal já vai direto para a área social, a assistência, mas a estadual não. Então, já encontrei um outro lugarzinho que a gente pode socorrer. Começa com o material e depois a gente oferece a casa, os nossos trabalhos, as nossas ajudas que a gente possa dar aí. Acho que está indo direitinho e vão melhorar. Mas obrigada, foi muito bom. Hoje eu queria que nossas amigas participassem também, até falei com a Ana Lúcia, mas ela não apareceu porque ela está tossindo demais, está numa gripe muito grande, acredito que seja isso. Mas ela vai ficar aí depois no YouTube, ela vai assistir. Obrigada, Ana Emília. Aqui no chat tem uma colocação do Antônio, meu colega aí da APS. Os projetos arquitetônicos modernos de instituições públicas devem contemplar, de preferência, mais de uma saída de emergência, largas e bem sinalizadas, a fim de atenderem a todos os frequentadores e, em casos de emergência, facilitar a saída, principalmente daqueles que estão com algum tipo de deficiência. É uma boa observação essa. Então, já estamos chegando no finalmente do nosso evento. Quero te agradecer, Carlos, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, trazido essas reflexões tão importantes para todos nós. É tão importante que vão facilitando na nossa intimidade a sensibilidade para a diversidade, para todos aqueles que têm alguma necessidade especial e que nós, estando mais sensíveis, podemos auxiliar nesta mudança que é tão necessária que aconteça, esse movimento, essa transformação, para que as pessoas que estão aí em necessidades especiais possam se sentir mais acolhidas, possam se sentir mais aceitas e mais amadas como elas são. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a todos pela presença. Graça, também gostaria de agradecer a oportunidade e falar que eu ganhei a noite, porque já tem um centro que vai reformar sua instituição, olha só. Isso é muito bom. Então, valeu. Ana Emília, vamos fazer uma campanha e os outros centros ajudarem, que é um outro comportamento que o espírita precisa aprender. Tem uma casa precisando de ajuda, as outras auxiliarem, não ter essa rivalidade. Vamos aprender com os evangélicos, um ajuda o outro porque quer que tenha mais casas evangélicas. O espírita não tem esse comportamento, ele quer que a outra casa feche para os espíritas de lá virem frequentar dele. E não, a gente tem que motivar para ter mais e mais casas espíritas, aquelas que têm aluguel, consigam terreno, consigam a sede própria, é um outro comportamento que o espírita não tem e deve adquirir. É o que eu acho. Mas boa noite, gostei muito de participar. Bom dia para você, pode deixar. É muito importante haver união e parceria entre as casas. Isso é fundamental. E começa pelo bolso. E a união faz a força. Mas é difícil, né? Eu tenho que tentar ver isso aqui também tá difícil isso. Vou mandar um tijolinho lá para Baipendi, pode esperar aí no Mercado Livre. Depois você vem fazer visita, viu? Ao vivo. Porque isso faz parte, né, do movimento, né? Como é que a gente quer levar se um centro não ajuda o outro, um centro que tem dinheiro não quer ajudar o outro que não tem, mas é difícil. A gente pensa, a gente vai falando, fulano, tal casa tá precisando, você tem aí, você não quer dar? Mas não sei o que, não sei o que. Não dá, é difícil. A Delma quer falar antes da festa? Pode falar, Delma. Ô Carlos, aqui também né, começou uma reforma aqui também, depois você manda uns tijolinhos pra nós aqui, vem a presença aqui fazer uma palestra pra nós. Vou comprar 2, então. Vai. Tá bom. Você vai ter que abrir uma construtora, cara. E vou pedir a Ana Lúcia para fazer a prece final para nós, Ana Lúcia, por gentileza. Então vamos encerrar com uma prece, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa noite de estudo, de paz, de caminhada no bem, que tudo que foi falado aqui hoje se espalhe de alguma forma, né, levando essa energia boa, se espalhe na cabeça daqueles que têm o poder de mudar.
O poder está em cada um de nós, mas a gente sabe que tem pessoas que podem fazer mais. Então, que essas pessoas que entrem no coração delas e na mente, que podemos fazer mais. E nós aqui, caminhando como formiguinhas, levando o bem, levando o pensamento no bem, aonde nós vamos. Então, que o Senhor abençoe a todos aqui, a cada um de nós, a cada família, e também aquelas famílias que enfrentam todos esses problemas que foram falados aqui hoje. De força, de ânimos, da presença de Deus e de Jesus na casa de cada um deles também. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada.